Boa noite, meus irmãos. Que a graça do Senhor seja com todos. Meus irmãos, abram suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 7. Vamos ler um trecho de uma oração de Davi, do verso 18 até o 24. Muito bem. Uma oração de Davi, como eu já disse, né? E diz assim, a partir do verso 18: Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová? E que mais te falarei ainda, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová, por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és o Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, e a fazer-se um nome, e a fazer-vos essas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses, e confirmaste o teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Ele vai continuar, meus irmãos, orando ao Senhor, tá? Eu quero pensar um pouco nessa oração de Davi. Ela está depois, né, de alguns acontecimentos, mas aqui de uma forma bem específica, ela vai acontecer depois que ele deseja construir um templo, um lugar para Deus. Imagine você querendo construir um lugar para o Senhor. Tá? O povo brasileiro, de uma forma, o português também, nós somos descendentes de portugueses, o povo brasileiro, ele gosta de construir templos e lugares. Você pode olhar, vai no interior de Minas, dificilmente tem uma fazenda grande, principalmente se ela for antiga, que não tenha ali naquela fazenda uma igrejinha, que é chamado, né, que é um templo pequeno, sustenta-se, né, nesse formato de construir, de pensar religiosamente, que construindo uma capela, um lugar assim, essa pessoa, essa família está mais próxima de Deus. Então, grandes coronéis, né, líderes do povo, de certa forma, com poder, né, aquisitivo, eles normalmente tinham uma capela. Parte tinha muita idolatria, mas direcionavam também para o Deus, Criador do céu e da terra. Estou falando isso porque está no coração do homem isso. Enquanto que nós vamos falar domingo, na escola dominical, com bastante ênfase, que nós não vamos à igreja, mas nós somos a igreja e nos reunimos como igreja. Então, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita aqui, ele habita aqui, né? Cada um de nós. Então, quando nós nos reunimos, nós somos a igreja de Deus, né? Mas começou com um templo. E aqui, Davi deseja construir um templo para o Senhor, né? A gente precisa lembrar que os cultos aconteciam nos tabernáculos. Que Deus mandou Moisés construir. Claro que ele tinha revisões, né? Porque era tudo à base de lona. Ele mudava de lugar para lugar. Antes de Jerusalém, ele ficou em Siló por muito tempo. Tempo dos juízes, né? Ficava ali em Siló, lá desde Josué. Então, era um templo móvel, chamava tabernáculo móvel. Ele viajava para onde o povo ia. Quando o povo chegou em Canaã, o tabernáculo fixou ali em Siló. Depois vai para Jerusalém, que agora é o templo de Davi. Davi vai construir então o palácio dele em Jerusalém. E Davi vai alegar para Deus, na sua conversa com o Senhor, que ele habitava numa casa luxuosa,
de cedros. Se você ler o livro de Ageu, está contando essa história pós-exílio, quando voltam, o templo estava derrubado nesse período, nós estamos falando no pós-exílio, nós estamos falando mais ou menos 600 anos depois aqui de Davi, mais ou menos, fazendo umas contas aqui. O templo já tinha sido derrubado, destruído pelos babilônicos, né? Os babilônios. E quando eles voltam, vão construir, o que estava acontecendo? As pessoas começaram a construir as suas casas com cedros, luxuosas, e o templo eles não deram muita importância, né? E alguns dizem até, né, a ideia que o texto passa é que eles pegaram inclusive material que seria para o templo e botaram nas suas casas, isso lá na frente, na volta do cativeiro. Mas aqui não, aqui Davi quer fazer um lugar fixo para o Senhor, um templo, quer construir. Não há nada de errado no desejo de Davi aos nossos olhos, né? Mas a resposta de Deus para Davi começa dizendo que ele nunca requereu isso de ninguém ao longo da história de Israel, porque Deus vai falar para ele assim, alguma vez, Davi, eu pedi para algum líder durante o juízo, durante o tempo dos juízes na terra, do tempo lá de trás, ou quando chegar em Canaã, né, eu pedi que eu preciso de um lugar, né? Não, eu não pedi nada disso para ninguém. Deus vai falar para Davi que ele tem para Davi outros planos, mas Davi não construiria o templo. O desejo do coração dele, de Davi, era sincero, tá? Isso a gente não pode negar, mas estava fora do tempo e da vontade soberana de Deus. E essa é uma questão importante, ela é a mais importante. Às vezes nem tudo que nós queremos fazer, que nos parece até bom, não é a vontade de Deus. Ele precisa estar muito certo dessas coisas, tá? Para que a gente faça a vontade de Deus. E muitas vezes Deus deixa claro, Deus fala para Davi que ele não faria, e ele vai compreender isso, porque ele construir não era a vontade de Deus, o templo não era a vontade de Deus, e Deus vai falar para ele, quem faria isso então, seria seu descendente, aquele que nascesse dele. Vai falar, seu filho fará isso aí, tá? Davi vai para o tabernáculo, aqui quando ele fala, ele entrou no lugar de culto, no lugar de adoração lá, no tabernáculo, no templo, que ainda era uma tenda, né, isso que nós vimos aí. E ele entra lá e ele começa a orar a Deus, que é o que nós vimos aí a partir do verso 18. Então entrou o rei Davi, e diz mais aí, e ficou perante o Senhor. Ora, ele estava dentro do lugar do templo ali, e orando, e começou a orar a Deus. É como nós fazemos, estamos fazendo aqui, é como nós fazemos quando estamos sozinhos, ou orando ao Senhor em qualquer momento, nós estamos diante do Senhor e falando com Ele. E a gente vai perceber, ao longo da oração, que uma das coisas que a gente percebe na oração de Davi é a humildade, né? Ele ora com bastante humildade. Ele não ora reclamando com Deus. O profeta Natã, que era o porta-voz de Deus, muitas vezes, Davi podia falar, Senhor, o profeta Natã me falou isso, aquilo lá, mas o que eu estou fazendo é tão bom. Não tem pessoas que falam assim, que o que ela está fazendo é tão importante, como que Deus não vai gostar? Quem somos nós, né, para achar que Deus gosta e o que Deus não gosta? Claro que tem coisas que são óbvias. Deus não gosta do pecado, né? Deus ama aquele que o serve, e Deus se alegra nisso, sim, mas tem coisas no nosso dia a dia, a gente precisa pensar muito nessa questão. Ele vai orar com humildade, ele reconhece que Deus realmente tirou ele do nada, porque Deus fala isso para ele, você estava lá atrás das ovelhas, agora você é rei, fique tranquilo. Eu sei o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. E olha, meus irmãos, ele não fala nessas palavras, mas é mais ou menos isso que a gente vai entender. E por que eu estou fazendo? Por que é você? Por que Deus não escolheu na alta classe, não tirou lá da alta classe alguém que seria o rei de Israel nessa condição de Davi? Não é porque talvez não houvesse, Deus sabia o que ele estava fazendo, mas Deus vai tirar Davi de trás das ovelhas, ou seja, tanto quando Samuel vai ungir, né, o novo rei no lugar de Saul, Davi não estava em casa, os irmãos dele, tudo estava ali por perto, Davi estava longe, lá no pasto, né, e custaram para lembrar dele, mas era ele que Deus tinha
chamado, ele reconhece humildemente que ele veio do nada, ele usa essa expressão, o Senhor me tirou do nada, da simplicidade da vida de um pastor de ovelhas, e ele reconhece que Deus colocou ele sobre uma nação. Nos versos 18 até 21, a gente está vendo isso aí, que nós já lemos. Então ele fala, puxa, realmente, né, Deus me tirou do nada e hoje eu sou o rei de uma nação. Num segundo momento, se você pegar o verso 22 aí, ele vai engrandecer o nome de Deus na sua oração, ele glorifica a Deus, ele vai dizer que Deus é único. E isso, meus irmãos, é maravilhoso, quando nós oramos conscientemente, intencionalmente, a unicidade de Deus como único Senhor, ainda mais num país que nem o nosso Brasil, que tem infinidade de deuses, né? A Índia também, mas vários países têm deuses. No Brasil tem Deus para tudo, tem todo tipo de religiosidade, é livre, ok, a lei permite isso. Do outro lado, a gente vai perceber, né, sincretismo, uma mistura, uma confusão. E Davi vai orar a Deus reconhecendo Ele como único. Ele está glorificando a Deus. Davi está entrando num princípio bem básico da oração hebraica, do Deus único, do Deus monoteísta, não há outro Deus. Aí esse Shema, que é chamado de Shema, a unicidade de Deus, não há outro Deus, é aquilo que é declarado lá em Deuteronômio capítulo 6. Lá está, que chama de Shema, que é assim, eu copiei só o primeiro verso, não todo o texto lá, mas ele começa assim, ouve, ó Israel, o Senhor seu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E aí começa a descrever seu Shema. Essa é a oração ao Deus de Israel, uma oração monoteísta, é uma declaração. O Senhor é o único Senhor. Davi ora da mesma forma. Davi está orando o quê? As Escrituras. Davi está orando a Bíblia. É importante nas nossas orações que nós confirmemos diante de Deus a própria palavra dele. É isso que Deus quer que nós oremos. Tu és grande? Sim, a Bíblia diz que Deus é grande. Tu és único? Sim, a Bíblia diz que Deus é único. Tu és o Todo-Poderoso? Sim, a Bíblia diz. Tu perdoas pecados? Sim, a Bíblia diz que Deus perdoa pecados. Senhor, liberta o pecador dos seus pecados? Sim. Senhor, salva. Senhor da vida eterna, são verdades que a Bíblia tem. E Davi está orando então a Shema, né? O Deus único. E vai no terceiro momento, aí no verso 23, da oração dele, ele vai também destacar o Deus único que escolhe um povo, chama um povo como povo único, mas por causa do próprio Deus que formou esse povo. Não é um povo que surgiu e por seus méritos e forças ele conseguiu ser povo de Deus. Não, a gente não consegue por nós mesmos. Eu gosto de lembrar Efésios me vem à mente todo momento, principalmente quando há a possibilidade de uma soberba na minha mente, que eu possa fazer alguma coisa para agradar a Deus melhor, né, do que Deus pode fazer. Não, porque Efésios diz que nós somos como que mortos, condenados, sem vida, e Deus nos chamou estando nós mortos, e nos deu vida novamente. Então, esse Deus que forma o povo único, e aí se você juntar isso com Atos 2, 47, que diz que Deus acrescenta, e tantos outros textos mais, tá? Que Deus acrescenta os salvos ao meio do seu povo. Deus vai formar esse novo povo que é a igreja. A igreja não é o novo Israel. Deus tem um trabalho com Israel. A gente tem que ter isso em mente, meus irmãos, porque há muitos textos que reforçam isso. Como será? Obviamente, quando a gente fala se Deus tem um cuidado com Israel, sempre será por meio do Messias. Como nós somos salvos por meio do Messias, Israel precisa ser salvo por meio do Messias. Como Israel se encurvará diante do Messias, não sabemos como isso vai dar, mas Deus sabe como faz todas as coisas. Mas Deus forma um povo único
E quando Ele faz isso conosco aqui, Ele está falando, formando um povo, e talvez a nossa oração possa também alcançar esse tipo de gratidão a Deus, porque obrigado, meu Deus, porque o Senhor me colocou no meio de um povo do Senhor. O Senhor fez da igreja um povo do Senhor por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz, e aqueles que estão nessa igreja creem no Senhor. Essa é uma oração verdadeira. Davi está orando isso, né? Humildade, glorificação do nome de Deus, e também a unicidade de Deus, né? Mas também o Deus que forma um povo seu, o povo único. É o povo de Deus, então, ser povo de Deus, Davi está colocando isso, né? Se torna então um privilégio. Mas todo privilégio vem acompanhado de responsabilidade. Hoje pode-se dizer que existe cristianismo também que não requer responsabilidade, porque as pessoas entendem um Deus bem liberal, um Deus que me aceita do jeito, não que eu sou, porque precisa haver conversão. Deus não recebe o pecador na sua sarjeta do pecado e o ama e o aceita daquele jeito ali, mas sem ele crer. Não existe isso. Então, há mudança. Então, Deus forma o povo, e esse povo adora a Deus, mas é um povo que passa por arrependimento e conversão, sim. Aí esse povo é chamado, então, o povo de Deus, e passa a ter uma responsabilidade. A responsabilidade acompanha todo crente. Todo crente vai responder diante de Deus e para o mundo também, a sua fé em Deus. É claro. Essa é a coisa mais normal e natural que tem. Deus chama, salva, cuida, forma o seu povo, mas num quarto momento, aí no verso 24, que nós terminou a leitura, ele ora então sobre esse chamado eletivo de Deus, o Deus que chama. Deixa eu falar uma coisa, meus irmãos, às vezes eu já vi pessoas pensar assim, como que Deus pode escolher pessoas e condenar outras? Assim, Deus é soberano. Tá? Essa é a soberania de Deus. Agora, Deus está errado nisso? Esse é o pensamento humano. Você já ouviu alguém falar? Como que Deus é bom se Ele chama escolhe outro? Na verdade, o coração do homem é propenso ao pecado. Ele quer pecar e ele gosta do pecado. Ele não gosta de ouvir Deus. E Deus chamando esses alguns, Deus os elege para vir até Ele. Seu coração é mudado, trabalhado por Deus. Há nesse coração, apesar do pecado, igual todos os demais, um desejo de servir a Deus. Ele precisa se arrepender normalmente. Mas esse Deus, ele age assim porque ele é soberano. Agora, a história que precisa ser lembrada é a seguinte: por que o homem se tornou pecador e sujo, de modo que ele se torna um homem morto espiritualmente? Porque ele pecou. Deus não o criou dessa forma. E aí vale a pena voltar lá em Gênesis 1 e 2. Deus forma o homem, depois do homem faz a mulher, mas para o homem, antes de fazer a mulher, ele vai dizer assim, olha, de todas as árvores que há nesse jardim, né, nesse mundo criado por mim, né, você pode comer do seu fruto, exceto a árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É só isso. Passou disso aí, Deus deu essa ordem, e Deus já tinha criado o homem de forma perfeita e deu a ele missões, né? Vigiar, guardar, cultivar, normal. Ele recebeu essa orientação. Depois Deus cria a mulher, e Deus une o homem e a mulher, porque o propósito de Deus vai além, né, do que às vezes o homem naturalmente imaginaria. Deus está formando, e de Adão e Eva nasceriam descendentes que adorariam a Deus, porque nós somos criados, chamados para glorificar a Deus. Esse não é o propósito, nós sermos chamados por Deus, sermos criados em imagem e semelhança de Deus. Mas ele desobedece.
Ele, né, e Eva desobedecem, mas a responsabilidade, os dois pecaram, os dois foram condenados. Cai sobre Adão a grande responsabilidade de por que você viu tudo isso, você recebeu a minha mensagem, ele passou para Eva, por certo, porque ela sabia, ela responde para a serpente, igual Adão falou para ela, mas come, porque havia a possibilidade de ser como Deus. E nasce no coração, então, do homem o desejo pecaminoso e concretiza, né, o pecado. Nisso que entra Deus agora chama, mas nem todos. Então, quem está errado? Nunca, né? Deus está errado. Sempre o homem está errado. Mas graças a Deus que salva, graças a Deus que chama, graças a Deus que dá uma nova vida, né, a este homem. E aquele que ele chama torna seu povo para sempre. É disso que Davi está falando. Porque Deus falou assim, você será, da sua descendência virá, né, os reis. E é interessante, quando Deus disse que o trono dele não teria mais fim. E não teve fim. Por quê? Porque Jesus, ele vai nascer humanamente de descendente de Davi. E cumpre-se, mais uma vez, como sempre, a palavra de Deus, as promessas de Deus. Mesmo Jesus vindo do céu, ele nasce de Maria. E ele é tido como filho de Maria, obviamente, de José. Então, meus irmãos, Deus forma esse povo, e é isso que Davi está falando. Então, a nossa oração nunca vai ser errada quando você agradece a Deus por ser parte do povo dele, daqueles que ele amou e cuidou e salvou, né? Chama seu povo para sempre. A oração, então, ela vai trazer junto com ela, a oração de Davi, a segurança da presença de Deus para sempre, porque o Senhor fez um povo. Então, o povo de Deus está seguro, meus irmãos. Nós não estamos seguros porque nós fizemos alguma coisa, porque aí não seria segurança, nós estaríamos sempre inseguros. Mas quando nós sabemos pelas Escrituras que Deus fez por nós, sim, há segurança, porque é Deus quem nos segura. João, ele fala isso no capítulo 10, né? Que nós vamos pregar num desses domingos para frente, a partir do verso 22 ali. Ele vai falar também que Deus nos assegura, né? Nós estamos assegurados em Cristo e em Deus. E até eu estava lendo, né, algumas coisas sobre esse texto, fala assim, que segurança maravilhosa, né? Porque nós estamos, a Trindade, na verdade, cuida de nós, porque Cristo, Deus nos chama à salvação, mas quem opera a salvação é Cristo, e quem habita no salvo é o Espírito Santo. Então nós somos cuidados pela Trindade, nós somos amados por Deus, porque nós somos o povo de Deus. Isso aqui não é nenhum orgulho, é gratidão. Somos o povo de Deus, como o povo de Deus não somos somente nós, mas todos aqueles que Ele tem salvado em todo este mundo, em todos os tempos. A gente pode aprender que Deus tem sempre seus planos pré-determinados de forma eterna. Nada disso aconteceu como surpresa para Deus. Nada do que Davi pediu para ele é surpresa para ele. Deus tem ciência disso eternamente. Tá? Deus sabe dessas coisas, os planos de Deus são eternos, ou seja, eles já existem, Deus não muda o percurso. Lembra que quando Israel desobedece a Deus, o grande problema não foi que atrapalhou os planos de Deus, não atrapalhou os planos de Deus. Israel só sofreu consequências por causa do pecado, os planos de Deus não mudaram, porque eles permanecem eternamente. Muitas vezes os nossos desejos, por mais sinceros que eles pareçam ser, ou eles possam ser, eles vão ser sempre confrontados com a soberana vontade de Deus. Isso é bom, quando nós oramos a Deus, nós percebemos. Quando a gente fala assim, orar a palavra de Deus, é uma forma de nós sermos cuidadosos na nossa oração. Orarmos, a ideia é a seguinte, orarmos conforme Deus deseja. Tá? Isso não quer dizer que você não possa orar a sua oração como nós oramos aqui na igreja. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, perdoa os nossos pecados. Não são orações erradas. Às vezes orações absurdas, pessoas procurando Deus só para Deus servi-lo, para algum momento. São orações fora de contexto, eles nem servem a Deus.
Então, as nossas orações, as orações que vão agradar a Deus, vão ser sempre essas orações que nós vamos lembrar que Deus se agrada dessas coisas. Assim que Davi ora, ele fala com Deus aquilo que Deus já havia prometido, né, já havia falado, já havia anunciado, mas sempre vai ser confrontado. Jesus vai dizer o quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o próprio Senhor Jesus Cristo. E por que ele faz assim? Ele é menor do que Deus? Não. Jesus Cristo, Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo são iguais. Em missão são diferentes. Ele ora. Nesse momento ele está orando como obediente na missão de salvar o pecador dos seus pecados. E grande missão, né? O tempo de Deus, então, sempre será determinado por ele para todas as coisas. Aqueles que executam os planos de Deus são também aqueles que ele determina, né, para executar. Então não adiantava Davi querer falar assim, o que eu vou fazer é muito bom, uma casa para o meu Deus. Não. E às vezes a gente acha, né, que é legal o que está sendo feito. Não, nem sempre. A gente tem que tomar esses cuidados, né? Opção de coisa que vai nos dizer claramente se é ou não o tempo. E na história bíblica ele usou diversas vezes o homem, até o homem ímpio, para executar os seus planos. Interessante isso. Então Deus fala assim, não é você, Davi. Tinha tudo para ser Davi, né? Não é você. Será o seu filho, e foi realmente Salomão. Mas ele já usou Nabucodonosor, que agiu, né, em favor de Deus, por mandamento de Deus. O rei lá da Babilônia, pós Nabucodonosor, Artaxerxes, para trazer o povo de volta, e assim por diante. Deus vai usar pessoas que ele quer, ele vai chamar para o seu intento, seus intentos. Em tudo isso, então, Deus deseja ser glorificado. É isso que Davi está fazendo na sua oração. Eu acho, meus irmãos, que um bom princípio para glorificar a Deus, então, dentro do que nós estamos falando, é ouvir a palavra dele e obedecer. Dificilmente nós vamos errar, né, na nossa conduta e na nossa oração como servos de Deus. Deus nos ajude, Deus nos abençoe como servos dele, sejamos cuidadosos, né, nos nossos procedimentos. Eu creio que a igreja, quando ela vai se fortalecendo e crescendo na sua fé e no conhecimento da palavra, ela vai ficando mais madura em tudo mesmo, nas ações, nas palavras, nas decisões, nas orações, em tudo que faz. A igreja, não a igreja em si só, as famílias vão ficando mais sábias nas suas decisões, porque Deus está trabalhando nas nossas vidas. Que Deus, sim, nos conceda, né, essa alegria, o Deus único e verdadeiro, Ele ouça as nossas orações e as nossas orações sejam em conformidade com a vontade dEle. Amém?